Vamos lá, gente, novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a África Antiga e o mundo árabe. A África Antiga não é muito difícil da gente ter ouvido falar, né? Porque é muito comum a gente escutar, especialmente sobre as máscaras, né? Sobre os africanos, sobre o pessoal antigo. Passa para mim o slide, por gentileza. Pronto, a África ela é grandiosa, tanto em termos geográficos como em diversidade cultural. Porém, são muitos países que a compõem, não é uma coisinha fechada, só ali, tem poucos lugares, ela é realmente riquíssima. Dessa forma, suas populações possuem particularidades e costumes diferentes, o que, obviamente, se reflete na arte produzida por ela. Então, a cultura africana, ela é muito ampla, ela é colorida, ela é diversificada, ela é muito ampla dentro do que a gente costuma ver de uma arte específica, né, de um lugar. Se a gente for falar da arte de um local que trabalha especificamente certas cores ou certos artistas, na África a gente não vai falar especificamente de artistas, ele vai trabalhar de uma maneira bem generalizada, especialmente a cultura. Nesse próximo slide, a gente tem uma característica bem marcante da cultura africana também, que são as máscaras. Né? Tem as máscaras, muitas delas inclusive de argila, de papel machê, de madeira, e tem as mais variadas imagens. Normalmente são imagens como essa daqui, já bem forte, bem mais pesada, mais rancorosa, porque era uma ideia de proteção que eles tinham. Então a máscara protegia, quando ele estava por trás daquilo ali, ele tinha um lado espiritual mais exacerbado. Então, apesar de serem reconhecidas como objetos artísticos, as máscaras africanas, na realidade, representam muito mais do que meros adereços para a população que a utiliza. Então, eles usavam essas máscaras também como proteção, também como uma maneira espiritualizada de trabalhar a ideia do que eles acreditavam. Então, elas são símbolos ritualísticos e têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade. Dependia do que eles queriam fazer, né, o que eles estavam querendo demonstrar, era o tipo de máscara que eles utilizariam. Então a gente vai encontrar em estampas de roupa, hoje a gente encontra elas em preto e branco, encontra com muitas cores, a variedade realmente é muito grande. A parte da África, eu vou deixar mais especificamente com vocês essa questão das máscaras, que era algo que era muito trabalhado e hoje a gente ainda vê bastante. E aí vão ter também vestimentas, né? Eles gostam muito aqueles turbantes coloridos que se usa bastante na África. Mas no próximo slide a gente vai falar um pouquinho já sobre um outro país, sobre a arte do mundo árabe. Então, saindo um pouquinho lá da arte africana, a gente vai entrar um pouquinho no mundo árabe. Muito antes do surgimento do islamismo, os povos que viviam naquela região já tinham produzido um grande legado cultural. Tinham fruto do desenvolvimento próprio e da influência de outros povos. Então, foi se misturando e foi trazendo coisas que já tinham do passado e aperfeiçoando, que ficaram presentes em paredes, murais, tapetes, ilustrações de livros e até no teto dos templos religiosos, palácios e casas de nobres. A pintura é parte importante da arte árabe. Ela é muito rica e é muito detalhada, inclusive. A gente tem no próximo slide falando um pouquinho sobre a arquitetura, que era algo também muito característico na arte árabe. E veja só o colorido disso aqui e essas eita, gente, me fugiu o nome, essas colunas, voltou. Fugiu, mas voltou. Essas colunas, elas eram muito características e veja como elas eram sinuosas, a diversidade, a maneira como elas eram rebuscadas. Não era simplesmente uma coluna que estava ali para sustentação, mas elas tinham uma beleza também junto com ela. Então, o formato das edificações e as características de plantas e materiais utilizados variam muito de uma região para outra. Porém, alguns elementos são comuns e ajudam a dar uma identidade à arquitetura.
a arquitetura árabe, entre elas os arcos e as cúpulas. Nessa aqui de baixo a gente já vai falar um pouquinho sobre a cúpula. Veja, dentro elas têm essa característica, né, das colunas e dos detalhes, e embaixo você vê ela na parte de fora, as cúpulas. A cúpula você já sabe que ela é arredondada, por isso chama-se cúpula. E os arcos, eles eram formas também bem características dele, como esse de cima. Isso aí é algo muito marcante na arquitetura árabe. Então, assim, hoje a gente falou muito na aula passada, foi um pouquinho mais prolongado sobre a cultura, né, Japão, sobre China. E agora a gente vai falar uma coisa mais leve para vocês poderem pesquisar, pensar e refletir um pouquinho, tá certo? Até a próxima, nos veremos em breve, tá bom? Beijão para vocês.